Beleza? Vamos começar a aula de hoje. Seja bem-vindo você que está aí assistindo no online, todo mundo que está aqui na sala de aula. Hoje nós temos uma missão bastante árdua pela frente. Essa missão se chama Sintaxe do Período Composto. Tá? Você já deve ter recebido o material, já deve ter corrido os olhos nessa matéria. E assim, vou explicar para você como é que isso cai agora já, antes de nós estudarmos a matéria. Como é que você estuda isso e que tipo de atenção você tem que ter a esse conteúdo? Bem, cai em toda a prova? Não. Tá? As questões de sintaxe do período composto são questões mais restritas. Você pode ter uma questão na prova de nível médio, 2, talvez, desse assunto. Talvez até 3. Agora, isso é muito mais comum em provas de nível superior. Por quê? Porque essa análise dá um pouco mais de trabalho. E os elaboradores das provas acreditam que uma análise com mais trabalho tem que ficar numa prova de nível superior. Mas entendam, quase tudo que nós vamos ver na aula de hoje, nós já vimos direta ou indiretamente. Na parte das conjunções, nós já vimos tudo isso praticamente dentro da matéria de morfologia em conjunções. Na parte de orações subordinadas adjetivas, nós já vimos boa parte disso quando estudamos pronomes relativos. Só que hoje nós vamos repassar tudo. Nós vamos fazer um mapeamento dessa matéria para que você possa ter clareza. Pode ser que no meio da aula você ache que tudo está grego, difícil pra caramba, que a matéria é muito complexa. É normal, tá? É um sentimento muito comum. E se você teve alguma dificuldade com o português até agora, tipo, lá na morfologia, a gente estava estudando verbos e você sofreu. Ou pegou a sintaxe do período simples, estava lá tipos do sujeito e rolou ali uma pequena depressão. Dentro da sintaxe do período composto, isso pode aumentar, tá? Por quê? Porque você tem mais nome, você tem mais análise para fazer. Só que é a mesma coisa, se você for com tranquilidade, se for com paciência e com constância, chega um momento em que você entende esse conteúdo sem problemas, tá? Mas o começo é um pouco traumático. Estou avisando isso porque durante a aula pode ser que você se desespere e mande uma dúvida assim: professor, não estou entendendo nada. Você poderia começar de novo? Tá? Vou te dizer que não, tá? Porque daí você assiste a aula de novo e daí pega. Ah, professor, mas como é que eu faço para não perder a concentração nessa matéria? Lembra sempre de seguir os mesmos passos. Todo passo da análise sintática, passo 1, começa com a contagem de verbos. Depois com a classificação dos verbos. E assim sucessivamente. Então vamos começar de fato a nossa matéria, colocando lá o nome, sintaxe do período, sintaxe do período composto. Tudo bem? Vamos aqui pegar esse assunto, dividir da melhor maneira possível e começar o trabalho. Eu não sei se você se lembra, mas o período composto recebe esse nome quando nós estamos estudando aquilo que a gente chama de processos de composição de período, tá? Então, se você lembrar a nossa aula de sintaxe, eu falei que existe o período simples, o composto, o misto e o complexo. Tudo isso está no nosso material. Agora a gente vai começar a falar do período composto. Para você montar no seu material um diagrama para organizar isso, eu sugiro que você anote o seguinte. Dentro do período composto, você pode ter aqui, ó, os chamados processos de formação de período, tá? Isso aqui vai ser uma espécie de resumo de toda a matéria para você se localizar. Processos de formação. São dois principais, tá? O primeiro se chama coordenação e o segundo se chama subordinação. Então, dentro dos processos de formação, você vai colocar aqui, ó, processo. O primeiro deles, coordenação. O segundo, subordinação. Beleza? Faz isso aí bem caprichado, porque isso aqui ajuda você a entender a matéria de vez em quando, tá? Então tá lá, coordenação, subordinação.
O que é que você tem que anotar sobre coordenação? Se você não lembra ainda, coloca assim, ó. Sem dependência. Como assim, professor? Aqui não existe dependência sintática, né? Estrutural. Na subordinação você vai colocar lá com dependência. Com dependência sintática. A coordenação se divide em dois tipos. Então você tem a primeira forma de coordenação que você já viu, diga-se de passagem, tá? Vou colocar aqui, coordenação, olha o nome, assindética e a outra coordenação sindética. Se você não lembra o que é isso, assindética e sindética, nessa primeira aqui, ó, assindética, você vai escrever na setinha aqui, ó, sem conjunção. Na sindética, você vai colocar com conjunção. Beleza? Sem conjunção, com conjunção. As assindéticas não se subdividem. As sindéticas, sim. Então você vai ter oração coordenada sindética. Você vai colocar alguns quadrinhos aqui. 5 mais especificamente. Não sei se você lembra todas as categorias, tá? Nós vamos repassar aqui. Cinco quadrinhos. Então, veja comigo. Oração coordenada sindética. Dentro das sindéticas nós temos as aditivas, depois adversativa, depois alternativa. Aí temos a conclusiva e temos a explicativa. Isso aqui vai fazer sentido para você depois que acabar a aula, tá? Por enquanto, isso é uma espécie de antecipação da matéria. Para quando você for revisar esse assunto, você abrir o seu caderno e achar isso aqui lá, beleza? Dentro da subordinação agora. Tá? Nessa que tem dependência, porque aqui parou, acaba aqui, tá? Na subordinação, nós temos que dividir em 3 etapas. Temos 3 maneiras de realizar subordinação. Então, para cada maneira, você coloca um quadro aí para facilitar a sua vida. Então, ó, primeira maneira, primeiro tipo de subordinação, você tem a subordinação substantiva, depois tem a subordinação adjetiva e para finalizar você tem a subordinação adverbial. Substantiva, adjetiva e adverbial. Na subordinação substantiva, nessa primeira aqui, nessa que subiu, para facilitar a sua vida, lembra de colocar assim, ó, conjunção, subordinativa, integrante. Facilita a análise, tá? Na subordinação adjetiva, lembra de colocar pronome relativo. E nessa que desceu aqui, na subordinação adverbial, conjunção, subordinativa, adverbial. Tá? Professor, mas cada sigla estranha? Não, nós já vimos todas essas siglas. Nós já vimos todas elas. Sério? Sério. Na aula de morfologia, nós já vimos essas siglas aqui. Ah, mas é que eu não lembro. Talvez você só não tenha feito a revisão disso. Mas que nós já vimos, nós já vimos. Dentro das substantivas, você vai colocar que existem alguns tipos, tá? Então, se você tiver paciência para anotar aí, coloca lá.
substantivas. E aí, escreva. Você tem oração subordinada, substantiva. Olha o nome. Subjetiva. Depois, objetiva direta. Depois, objetiva indireta. Depois, completiva nominal. Depois, apositiva. Aí, predicativa. E existe uma, tá, que é meio deixada de lado de vez em quando, que é chamada de oração subordinada substantiva de agente da passiva. Apesar de tradicionalmente ser uma conjunção integrante, o elemento introdutor de uma oração subordinada substantiva, pode ser, a depender da frase, a depender da situação, que você use outra palavra para transformar em conjunção integrante numa derivação imprópria e daí vai desempenhar esse papel. Por exemplo, você pode pegar ali um pronome relativo, tá? Um pronome relativo pode acabar se transformando numa conjunção integrante por uma derivação e introduzir uma oração subordinada substantiva, tá? Então, esse é um caso bem comum. Nas adjetivas, só existem dois tipos, tá? Só dois tipos, então aqui é fácil. Você vai ter a adjetiva explicativa e a adjetiva restritiva, tá? E a única que nós vamos ter que deslocar daqui, porque não vai caber no quadro, nessa parte do quadro, é a adverbial. Então faça um asterisco e vamos colocar aqui, tá? Nas adverbiais, nós temos 9 tipos de oração. Na realidade, são 10. Vamos colocar aí para você poder memorizar, então. Você tem a oração subordinada adverbial causal, tem a comparativa, depois condicional, depois conformativa, aí temos a consecutiva, temos a concessiva, final, proporcional, e temporal. Agora, essas aqui são as 9 que estão listadas na nomenclatura gramatical brasileira. Existe mais uma, tá, que de vez em quando aparece, dependendo da banca examinadora, que é essa aqui, a chamada modal. Oração subordinada adverbial modal. O que significa esse modal? Que vai dar uma ideia de modo na sentença. Beleza? Essa aí é uma espécie de... Aliás, é uma espécie de diagrama, fluxograma talvez, para que vocês saibam quais são os nomes que vocês poderão encontrar dentro da análise sintática, tá? A saber, dentro da subordinação, você vai encontrar uma oração principal e uma oração subordinada, certo? Muito bem. Estão anotando isso aqui? Vou dar um tempinho para vocês anotarem essa parte, tá? E daí já continuamos. Pronto, um tempinho já passou, vou apagar. Brincadeira. Mas essa primeira parte posso apagar? Isso aqui pode? Quer tirar uma foto? Tira. Cadeirinho, tira a foto aí. Tá, obrigada. Tirou já? Nem me avisou? Que ia aparecer aqui, ó.
Ah, entendi. Aqui? Aí. Beleza? Tá. Agora a gente vai começar a trabalhar com essas orações, tá? Vamos fazer um trabalho bem leve, bem de boa, para você entendendo, tá? Pausadamente. Não tem pressa. Então, comece aí colocando no seu material assim, ó, orações coordenadas. Vou começar por essas, tá? Orações coordenadas. Bem, como você já viu em algum momento do nosso estudo, existiam umas tais conjunções coordenativas, né? A conjunção coordenativa ajudava a introduzir uma oração coordenada dita sindética, tá? Bem, vamos entender melhor. Orações coordenadas. Qual é a primeira condição para que alguma coisa seja uma oração? Um verbo. Ter um verbo, tá? Então, primeira coisa que você vai ter que perceber, se não tiver verbo, você não consegue fazer análise de oração nenhuma, tá? Então, a primeira coisa é verbo. O fato de ela ser coordenada significa que ela está ao lado de outra oração sem depender dela, tá? Ela só está colocada ali. Também pode ser chamada, olha só, de oração justaposta. Eu vou pôr no plural para concordar ali, né? Orações justapostas. Também pode aparecer com esse nomezinho aqui. Tudo bem? Tá. Então vamos começar a estudar. Pela definição, você vai colocar assim: orações coordenadas são orações que não possuem dependência sintática entre si. O que é que isso quer dizer? Uma oração não precisa da outra para existir, estruturalmente falando. Pode ser que elas tenham uma dependência no significado, mas na colocação das palavras, na estrutura, não há dependência. E o primeiro tipo de oração coordenada, tipo 1, nós chamamos de oração coordenada. Olha esse nome aqui, ó. Assindética. Assindéticas. Lembra que na aula de morfologia eu falei para você, síndeto é conjunção. Então, uma coisa que é assindética é uma coisa que não possui conjunção. Oração coordenada assindética, escreva lá. Não são introduzidas por conjunção. Elas podem estar ao lado de outras sindéticas, tá? Elas podem nem aparecer numa frase, não é uma condição. Para ter uma sindética tem que ter uma assindética, não é bem assim. Você só vai avaliar a frase e vai observar como a frase aparece para você. Vou mostrar aqui, por exemplo, uma sentença com várias orações coordenadas assindéticas, sem nenhuma sindética. Veja só. João entrou em casa, abriu a geladeira, pegou o frango, comeu,
Perceba que nessa frase nós temos alguns verbos. Lembra que eu falei para você, toda análise sintática começa pela identificação dos verbos. O primeiro verbo é entrar. O segundo verbo é abrir. Depois, o terceiro verbo, pegar. Aí você tem comer e tem dormir. Note que todas essas orações que estão aqui, ó, elas estão separadas por vírgulas. Existe uma razão para elas estarem separadas por vírgulas. Que razão é essa? Porque são orações coordenadas. São orações que desempenham a mesma função. Um termo que desempenha a mesma função que outro, quando aparece logo na sequência, nós chamamos também de termo coordenado, tá? Dá na mesma. Então você vai pensar comigo. Daria para entender a frase João entrou em casa sem o resto dessa sentença? Claro que dá. João, sujeito, entrou, predicado, em casa faz parte do predicado, mas é a adjunta adverbial de lugar, tá? Então, a oração não possui qualquer parte pendente. Então, a expressão aqui, ó, João entrou em casa, tem verbo? Tem verbo. Então, ela é classificada como uma oração. Mas daí agora você precisa saber se ela é coordenada ou se ela é subordinada. Para ela ser subordinada, ela tem que depender da outra que vem à frente, ou depender de uma que está atrás dela. Ela está dependendo de alguém? Não. Ela só está colocada aí na sentença. Então, se ela não está dependendo de ninguém, ela não é subordinada. Ela também não é principal. Ela é chamada de oração que? Coordenada. Tá? Não depende de ninguém, oração coordenada. Agora vejam só. Nessa oração coordenada, você está vendo alguma conjunção? Mas, porém, contudo, logo... Não, não está. Morfologicamente, agora, morfologicamente, o que é que você tem? João é o quê? Substantivo, entrou. Verbo em. Preposição e casa, substantivo. Até ele não tem conjunção. Então essa é chamada de oração coordenada assindética. Oração coordenada assindética. A professora e a outra oração é abriu a geladeira. Marque aí, olha lá, abriu a geladeira. Pergunto para você, ela depende da outra? O que você acha? Depende da outra frase? Você vai pensar assim, eu acho que sim, porque senão como é que eu vou saber quem é que abriu a janela? Não se preocupe com o significado, porque isso não é uma questão de interpretação de texto, é de análise sintática. Análise sintática, a sua preocupação é só com a estrutura. É só com a estrutura. Não tem um sujeito, esse verbo abrir aí? Tem. Qual que é o sujeito dele? Oculto. E não tem um predicado? Tem, que é abriu a geladeira. Não tem sujeito, tem predicado? Está completa a sentença? Está completa, então não depende da outra, estruturalmente falando. Eu não poderia dizer assim, João entrou em casa, pegou o frango, comeu, dormiu. Poderia. Então quer dizer que essa sentença, abriu a geladeira, não depende estruturalmente de outra. Não faz volume na estrutura. Não desempenha nenhuma função em relação à outra. Então ela também é chamada de oração coordenada assindética, tá? Também recebe esse nome. Aí você tem, pegou o frango, novamente, sujeito oculto, o verbo está ali, formando o predicado, não temos conjunção, mas temos um verbo aqui, tá? Ela está ao lado da outra sem depender dela, ainda é uma oração coordenada o quê? Assindética, tá? Essa palavra comeu, sozinha ali no meio, solita, tem sujeito? Tem, oculto. E objeto direto tem também? Quem come, come alguma coisa, o que foi que ele comeu? O frango está escrito depois de comer? Sim. Não, antes. Então quer dizer que o objeto também está oculto. Então o que é que você tem aqui? Outra oração coordenada assindética. Professor, não vai mais acabar? Vai. O último verbo está ali. Dormiu, mesma coisa. Quem dorme?
dorme. Dormir é uma ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza? Não. Para ser estado tem que estar com um sentido semelhante aos verbos do CK, PPFT. Mas você define quando é que você dorme? Você define quando você deita para dormir. Você define quando você vai, né, se preparar para adormecer. Mas dormir de fato, que é aquele momento em que você passa para o mesmo, esse é um fenômeno natural, tá? Mas esse fenômeno natural você pode dizer, eu dormi, e tem sujeito essa sentença, tá? Então você veja como a classificação é um pouco movediça, né? Mas o fato é, dormir é um verbo intransitivo. O sujeito está oculto, que é o referente do João ali. Quem dorme, dorme. Novamente, não tem nada aqui que dependa de outro pedaço da frase. Então, isso também é uma oração coordenada o quê? Assindética. Esse é o nome. Oração coordenada assindética. Pergunta sobre essas aqui, que são orações coordenadas sem conjunção, sobre as assindéticas. Você tem alguma dúvida sobre isso? Fala assim, tenho, quando cair na prova. Quando cair na prova, eles vão te perguntar se essa oração é assindética, depende da banca, tá? Vamos pegar aqui, ó. Banca CESP usa o nome oração coordenada assindética? Quase nunca. Banca FCC usa esse nome? Quase nunca, tá? O nome oração coordenada assindética? Não. Usa as subordinadas, né? Agora, como é que essa parada vai cair? Vai cair assim, ó. As vírgulas que sucedem as palavras casa, geladeira, frango e comeu foram empregadas em razão de essas serem orações justapostas. Certo? Tá? Isso já caiu em prova. Já foi questão ali no meio. Tá? Vai te perguntar se todas elas foram empregadas pela mesma razão. Claro, separar orações com a mesma função. Beleza? Outra coisa que podem perguntar para você. Se essas orações são orações, isso também já caiu em prova, são orações interdependentes. O que significa interdependentes? Que uma depende da outra. Interdependente, não independente. Tá? Já perguntaram isso. Falaram assim que era uma oração interdependente. Se fosse interdependente, seria uma subordinada, não coordenada. Tá? Então tem essa diferença aqui. Beleza? Vimos aqui as assindéticas. Vamos ver o grupo 2 agora, que são as chamadas. Veja só. Orações coordenadas. Vem esse nomezinho agora. Sindéticas. Ou seja, essas terão a conjunção. Elas vão receber a conjunção ali. Escreva, definição, possuem uma conjunção. São introduzidas na realidade, né? Por uma conjunção. Então, você vai observar a conjunção e a partir dela, tá? Ou a oração em que ela estiver, você vai batizar de oração coordenada sindética. Só que vai precisar aumentar um pouquinho o nome. Por quê? Porque dentro das sindéticas você tem uma subdivisão com 5 elementos, como estava aí no seu material. Então você vai ter que lembrar a conjunção e o significado de cada uma. Então você tem ali, ó, sindéticas do primeiro tipo. Vamos pegar aqui, ó, oração coordenada sindética aditiva. As aditivas dão ideia de quê? De adição, de soma. Você lembra as conjunções? E, nem, não só, mas também, bem como, como também, tá? O que nós tínhamos lá na nossa aula sobre conjunções. Se você não lembra essa matéria, por gentileza, volte à aula número 2, tá? E aí reveja essa aula para você poder pegar isso ali. Então, as conjunções dão ideia de adição. Não vou colocar aqui a lista de conjunções, porque você já viu e no material tem, tá? Vou colocar aqui um exemplo para você poder entender. Com a ideia de adição. Olha só. As crianças
pegaram o pote com doce, vírgula, e a mãe ficou aflita. Beleza? Muito bem. As crianças pegaram o pote com doce e a mãe ficou aflita. Você reparou que nessa frase eu coloquei uma vírgula e coloquei a palavra e? Isso, em alguns momentos da nossa vida, já foi condenado, né? Quando você estava lá na escola, no ensino fundamental, todo mundo, acho que já teve uma professora de português que falava que era errado escrever vírgula com e, tá? Isso não tem nada a ver, é certo, nesse caso obrigatório. Alguém sabe dizer por que é obrigatória essa vírgula aqui? Não, então vamos lá. Qual é o sujeito do verbo pegar? As crianças. Qual é o sujeito do verbo ficar? A mãe. Não são sujeitos diferentes? Pois é, a regra é assim. Quando você tiver uma oração coordenada aditiva, certo, com esse e aqui, e os sujeitos das orações forem diferentes, a vírgula será obrigatória. Por quê, professor? Porque Deus quis assim. Tá? Brincadeira, porque nós temos que dar uma pausa para mudar o direcionamento do sujeito. Tá? Essa pausa que nós temos que dar é representada por uma vírgula. Então, você dá a pausa ou para mudar o direcionamento do sujeito ou para enfatizar a oração subsequente. Tá? Então, nesse caso aqui, você deu essa pausa para isso. As crianças, sujeito do verbo pegar. A mãe, sujeito do verbo ficar. Então, essa vírgula aqui no meio é uma vírgula obrigatória. Saiba disso porque isso já caiu em provas. Tá? Não é a primeira vez, não vai ser a última que isso vai aparecer. Mas deixa eu explicar o que eu vim aqui para explicar, que é o esquema da oração coordenada. Ó, as crianças pegaram um pote com doce. É uma frase que você consegue compreender? O sentido dela, tá claro ali? Tá claro, né? Sujeito as crianças, pegaram um pote com doce é o predicado. Essa oração toda aqui tem conjunção? Não sei, então vamos ver. Esse as é o quê? Artigo. Crianças é o quê? Substantivo. Pegaram é o nosso verbo. O é o quê? Artigo. Pote é o quê? Substantivo. Com é o quê? Não, não é conjunção. Preposição. Doce. Substantivo. Você tem certeza? É um substantivo ou é um adjetivo? Graças a Deus, doce é um substantivo. Ah, mas e se eu disser que isso aqui é algo doce? Você está usando um substantivo como um adjetivo, tá? As pessoas nem se ligam muito nisso, mas é um substantivo. Então até aqui, ó, não tinha conjunção. As crianças pegaram um pote com doce, é uma oração coordenada de que tipo? Assindética. Tá? Nossa, professor, só processei agora, tá? Oração coordenada assindética. Frase que tem verbo, que não depende da outra, que não tem conjunção. É isso que significa. Agora, veja bem, nós já temos aqui essa palavra e, marota. Essa palavra e é o quê? Você lembra? Conjunção. Coordenativa ou subordinativa? Como eu estou dando aula de oração coordenada, muito provavelmente ela vai ser uma coordenativa, tá? Então ela é uma conjunção coordenativa com ideia de soma. Você lembra a frase que eu falei para vocês na aula de conjunção? Você analisou a oração? Corta na conjunção. Você não vai colocar um corte aqui atrás, porque você não é tongo, não tem nem por que colocar aqui. Por aqui. Beleza? Tá. Aí agora, essa primeira você já analisou. Você tem que analisar a outra. A mãe ficou aflita. Você entendeu essa frase? Ela está completinha? Está. Sujeito, predicado, está tranquilo. Essa oração não começou com uma conjunção que está dando ideia de soma? Começou. Pois então, o nome dela será oração, porque tem verbo, coordenada,
porque está ao lado de outra sem depender dela. Tá? Oração coordenada sindética. Sindética por quê? Porque ela possui, ela tem uma conjunção. Tá? Sindética o quê? Aditiva. Então você sempre vai nomear a oração coordenada de acordo com o sentido expresso pela conjunção que a introduz, tá? Então aqui você viu uma oração coordenada sindética aditiva, certo? Pergunta sobre isso. Eu fui mais devagar nessa primeira, porque é para você perceber as análises. Agora eu vou no ritmo normal, tá? Então coloca lá, aditiva. Por que você falou que tem a vírgula e o E ali? Eu não consegui. Por que tem vírgula com E? Porque são duas orações coordenadas com sujeitos distintos. Né? Oração coordenada aditiva com sujeito distinto. De nada. Professor, ele tem que começar com a conjunção? Essa. Aqui? Se fosse estar no... É porque o que acontece? Essa conjunção é uma das poucas que nós não conseguimos deslocar. Não dá pra gente tentar deslocar esse E. Pense. As crianças pegaram o pote com doce, a mãe ficou aflita. Não tem sentido, né? Esse E faz a conexão imediata ali. Beleza? Muito bem. Próxima, conjunções, aliás, orações coordenadas sindéticas adversativas. Adversativas são aquelas que dão ideia de oposição, tá? Oposição ou adversidade. Pense comigo aí em conjunção adversativa. Você lembra alguma delas? Fora a palavra mas? Porém, mais uma? Entretanto, que mais? Contudo, tá? No entanto, muito bem. Eis alguns exemplos, então, de conjunções adversativas. Vamos pegar uma frase para poder analisar isso aqui. Olha só. Eu vou pegar, primeiramente, uma frase normal, depois vou pegar essa mesma frase e vou inverter, só para vocês perceberem como não vai mudar o sentido, não vai mudar a análise, vai mudar só a maneira de escrever. Então, olha só. Joca queria grana, vírgula, porém não queria trabalho. Joca queria grana, porém não queria trabalho. Bem, você tem duas vezes o verbo querer, né? Você tem o verbo querer aqui e tem o verbo querer aqui. Tem conjunção nessa frase? Tem, que é a palavra porém. Achou a conjunção, a primeira coisa que você faz, coloca uma barra para poder separar, mandar cada um para o seu lado. Aí eu pergunto para você, quem é que queria grana? Joca. Joca é o sujeito do verbo querer. Essa oração está completa aqui, gente, está completa. Joca queria grana. Ela depende da outra frase? Não. Então você chama essa oração aqui de quê? Oração coordenada assindética. Isso você já pegou. Oração coordenada assindética. Agora, esse porém não queria trabalho. Porém não queria trabalho. Não sei se você reparou, mas começou com a palavra porém. A palavra porém é uma conjunção coordenativa com sentido de oposição, portanto, adversativa. Ora, se eu tenho um verbo aqui, tem uma conjunção adversativa, como é que vai ser o nome dessa oração? Vai ser oração coordenada sindética, o quê? Adversativa. Como é que isso cai na prova? A banca pede para você o significado da conjunção, e se você pode trocar essa conjunção por outra. Agora, se você tiver uma outra banca, vamos pensar que alguém conhece uma banca chamada Fundatec. Tá? A Fundatec cobra o nome Oração Coordenada Sindética Adversativa. Tá? Então, você pode, a depender da sua banca examinadora, responder a uma questão diretamente sobre isso. Beleza? Pergunte.
Sim, a vírgula aqui é obrigatória. Por quê? Trata-se de uma mudança de direção semântica. Sempre que você tiver uma sentença de natureza adversativa, vírgula obrigatória. Olhem só o que é que nós vamos fazer agora. Eu vou pegar essa mesma frase e vou deslocar uma palavra dentro dessa oração. Olha só como é que vai ficar. Joca queria grana. Eu vou colocar sem pontuação, sem nada, para vocês me ajudarem a pontuar depois, tá? Não queria trabalho, porém. Então vocês perceberam que eu desloquei a palavra porém, tá? Desloquei a palavra porém. Pensa, o sentido mudou alguma coisa? Daqui para lá? Não, porque a palavra porém continua significando a mesma coisa. Então o sentido ainda é o mesmo, tá? Agora, você sabe, e se você não soubesse isso, vai aprender agora, quando você desloca uma palavra dentro de uma frase, a menos que essa palavra seja o sujeito, fui seco que quase que eu capotei. A menos que essa palavra seja o sujeito, você precisa pôr uma vírgula para mostrar que você deslocou. Então, eu não tirei a palavra porém daqui e passei para cá. Então, ó, pus uma vírgula. Agora, o que é que nós tínhamos nessa frase aqui, originalmente? Tínhamos uma vírgula antes da palavra porém. Lembra a pergunta que a nossa colega fez? Essa vírgula é obrigatória? É. Aí se ela dissesse assim, Pablo, essa separação é obrigatória? Eu diria, sim, ela é obrigatória. Mas eu já não usei uma vírgula aqui? Já. Então aqui eu tenho que pôr um ponto e vírgula. Eis a explicação para o emprego do ponto e vírgula numa sentença. Serve para separar uma sentença que já se encontra dividida por vírgulas. Aqui você tem uma pausa menor, aqui você tem uma pausa maior. Basta que você leia essa frase, tá? Tente ler essa frase mentalmente. Leia aí na sua cabeça essa frase, tá? Se você leu assim, Joca queria grana, não queria trabalho, porém você não sabe ler. Por quê? Porque você tem que parar nas vírgulas e nos sinais de pontuação. Essa frase se lê assim, Joca queria grana, não queria trabalho, porém. Você viu que a pausa entre trabalho e porém é menor do que entre uma oração e outra? Tá? Então esses sinais que estão aí são sinais de pontuação que servem para orientar o modo como você lê as coisas. Talvez, alguém que tem problema com interpretação de textos, tipo, quem erra a questão de interpretação de textos, talvez o seu problema não seja a interpretação em si, mas o modo como você lê. Pense, quando você está lendo mentalmente, você dá entonação na leitura ou você só vai mandando a palavra para dentro? Pois é, isso é o que as pessoas chamam, isso com o tempo foi se desenvolvendo, uma coisa chamada de leitura dinâmica. Tá? Leitura dinâmica é a pior desgraça que alguém já inventou. Por quê? Porque faz você ler mais rapidamente, só que sem entender o que você está lendo. E aí você chega àquele fenômeno muito curioso de aparecer exatamente no fim da página e pensar, meu Deus, o que eu li até agora? Isso já aconteceu. Né? Comigo já aconteceu várias vezes. Estava lá lendo uma parada. Uma vez eu tive que ler um livro chamado As Estruturas Antropológicas do Imaginário. Quando eu estava fazendo o meu mestrado, era para uma disciplina, eu tinha que fazer um trabalho, e o trabalho era resumir esse livro. Não tinha em lugar nenhum o resumo do livro. Porque eu acho que ninguém leu esse livro, só o cara que escreveu. E aí o professor lá mandou a gente achar esse livro, detalhe, tinha que comprar, porque o livro não tinha nenhuma biblioteca daqui. Aí tinha que comprar o livro. Fui lá, comprei o livro, paguei R$150 no livro. O livro tinha 500 páginas, uma letrinha desse tamanho. E eu lá falei, tá, vamos ler então, comecei. Na terceira página já. Depois de um tempo eu consegui ler o livro, tá? Hoje, se você me disser, esse livro é massa? Ele é. É um livro muito, muito bom. Porque ele explica, olha que coisa louca, como é
que você monta as figuras de pensamento e as fantasias que você tem. Ele explica isso. Quais são as estruturas antropológicas que a sua mente acessa para você poder fantasiar uma coisa, imaginar alguma coisa. Se eu disser para você, diga para mim um animal que representa o mal. Se você me disser alguns animais, todos esses animais estão no livro do cara e ele explica por que você pensa que esse animal é mau. É muito louco, tá? Mas até chegar lá, diversas páginas, eu estava lá no meio e de repente o que eu li? Tinha que voltar e ler tudo de novo. Por causa disso aqui, ó, desses sinais de pontuação. Quando você lê dando a entonação correta, a interpretação fica melhor. Por isso que uma sugestão que eu dou para quem tiver muito problema de interpretação de textos, que você comece a ler os textos que caem nas provas em voz alta, mas não em voz alta assim. Orações coordenadas, definição só que não é assim. É você estar lá na sua casa, estudando, feche a porta lá no seu quarto e comece. Definição. São aquelas que não possuem dependência. Desse jeito. Porque assim você se acostuma a dar a entonação correta. Entendeu? Na aula de exercícios, a parte em que eu estou lendo o texto serve para isso. Para eu mostrar como é a entonação da leitura. E daí você já vai se acostumando. Tá? Olha só, nessa frase aqui. Se eu pedisse para você, qual das duas orações é a oração assindética? A primeira ou a segunda? Só pode ser a primeira, porque a conjunção está aqui na segunda, tá? Não mudou então. Ó, essa aqui continua sendo nossa oração coordenada assindética. E essa aqui, ó, não queria trabalho, porém, continua sendo nossa oração coordenada sindética, o quê? Adversativa, perfeito. Oração coordenada sindética adversativa. Beleza? Tá. E aí, você sabe, se a banca pedir para você reescrever essa sentença, só tome um cuidado. O cuidado maior que você deve ter é, eu posso transformar uma oração coordenada, tá? Uma oração coordenada sindética adversativa, eu posso reescrever, tentando manter o sentido, transformando numa oração subordinada concessiva. Por exemplo, a frase, Joca queria grana, não queria trabalho, porém, poderia escrever assim, apesar de não querer trabalho, ou conquanto não quisesse trabalho, Joca queria grana. Embora não quisesse trabalho, Joca queria grana. Eu mudei totalmente a conjunção, eu mudei a estrutura, mas o sentido nós estamos tentando preservar. Por quê? Porque entre uma adversativa e uma concessiva existe uma proximidade de sentidos. Só que a estrutura da oração é diferente. Uma é subordinada, outra é coordenada. Essa, no caso, é coordenada, tá? A adversativa. Beleza? Muito bem. Professor, Pois não. quando, por exemplo, tem ali essas conjunções que elas são separadas por vírgula, uma antes e outra depois dela, é para isolar elas na frase também? Veja, existem diversas situações. Para você ter uma conjunção entre vírgulas, ou a conjunção está deslocada, por exemplo, esse porém, eu poderia tirar daqui e pôr aqui. Se eu pusesse aqui, eu teria uma vírgula antes e uma vírgula depois. Ficaria assim, Joca queria grana, não queria, porém, trabalho. Tá? Então, seria uma forma de isolar a conjunção para mostrar que ela está deslocada. Tá? Outra razão que poderia acontecer é você ter uma conjunção, vamos pensar aqui, palavra mas, antes dela uma vírgula, depois dela, vamos imaginar que eu coloque um comentário livre dentro da sentença. Existem várias maneiras de você separar um comentário livre. O comentário livre que eu vou pôr aqui, a expressão é claro. Tá? Vamos imaginar uma frase. Madalena fez a prova, mas, é claro, não obteve bom resultado. Muito bem. Por que é que eu tenho uma vírgula aqui e uma vírgula aqui? É para isolar o mas? Não, porque o mas está na posição original, tá? Antes do resto da sentença aqui, logo após a primeira oração, introduzindo uma oração coordenada. Esta vírgula é para separar o mas
da oração antecedente. Esta vírgula faz par com esta vírgula aqui para isolar o comentário na sentença, que a gente também chama de oração interferente ou sentença interferente. Então não é isso aqui que está isolado, mas sim isso aqui que apareceu depois. Então o fato de eu ter uma vírgula antes e uma vírgula depois foi uma coincidência. Eu poderia, em vez dessas duas vírgulas, utilizar dois travessões ou utilizar parênteses. E aí ainda manteria a correção gramatical, certo? Mas isso aqui que acontece, ó, é uma coincidência, tá? Pode acontecer sem haver problema para correção gramatical. Claro, contanto que haja uma intercalação dessa natureza que eu mostrei. Tudo bem? Joia! Próximo aqui, ó, das adversativas, você tem as alternativas. Oração coordenada sindética alternativa. Ela recebe esse nome porque ela vai transmitir na sentença uma ideia de alternância. Uma ideia de alternância. Beleza? Vamos pensar aqui nessa ideia de alternância na frase que eu vou colocar. Ora estudava raciocínio lógico matemático, vírgula, ora escrevia redação. Estão treinando redação? Não? Eu sugiro que de vez em quando você pegue ali para escrever uma redação. Por quê? Ah, Pablo, mas no concurso, para o concurso que eu quero, não vai ter redação. Como é que você sabe? Ah, porque nos últimos não houve, tá? E nesse pode haver. No próximo pode haver. Isso acontece eventualmente. Um concurso que nunca teve redação, vai lá e ganha uma redação. Ou um que sempre tem, perde, tá? Então isso pode acontecer. Por isso esteja sempre preparado. Pratique redação. Escreva, tá? Tenha por hábito, quando você estiver estudando, fazer resumos de matéria, em vez de você fazer aquelas apenas resumos com tópicos, fazer textos de resumo da matéria. Um texto de 30 linhas, ajuda bastante. Olha aqui, eu tenho o verbo estudar e temos o verbo escrever. São dois verbos, duas orações, portanto. Essa primeira oração, ora estudava RLM, tem conjunção? Tem. Qual é a conjunção? Ora. Que é uma conjunção coordenativa de que tipo? Alternativa. Se eu tenho um verbo do lado, que é o verbo estudar, quer dizer que nós temos uma oração coordenada sindética o quê? Alternativa. Essa primeira, oração coordenada sindética alternativa. Do outro lado, você tem ora escrever a redação. Nessa frase, novamente aqui, ó, você viu a conjunção. Novamente a conjunção alternativa. Como é que a gente vai chamar isso então? Chamar de oração coordenada o quê? Sindética, também alternativa. E aqui, geralmente algumas pessoas têm um problema de compreensão. Elas pensam assim, como é que pode eu ter duas orações sindéticas dentro de um período? Não tem problema, gente. Se aparecer uma conjunção, a oração vai ser sindética. Não existe a obrigatoriedade de, para se ter uma sindética, dever existir uma assindética. Isso não tem nada a ver, tá? Não é uma obrigatoriedade. Ficou claro? Pergunte alguma coisa até aqui. Nada? Então vamos para a próxima. Depois das alternativas, coloque lá chamadas conclusivas. Quais são as conjunções conclusivas que você já estudou? Logo, portanto, pois, assim, então, por conseguinte. Todas essas expressões apresentam um sema, um significado, um sentido de quê? De conclusão. Vamos dar uma olhada de como é que isso aqui fica em uma oração? Coloca lá um exemplo. Veja só.
Ele já pegou as malas, vírgula. Portanto, podemos partir. Nessa frase, ele já pegou as malas, portanto podemos partir. Você está vendo o verbo, né? O verbo aqui, pegar, e depois você tem o podemos partir. Onde é que você vai separar essa sentença? Aqui, ó, nessa vírgula, tá? E agora, veja a primeira oração. Ele já pegou as malas. Tem conjunção até aqui? Não tem. Como é que a gente chama? Oração coordenada assindética. Muito bem. Do outro lado agora. Portanto, podemos partir. Aqui temos a palavra portanto, que é uma conjunção coordenativa de natureza conclusiva. O sentido dela é de conclusão. Então você vai chamar esta oração, porque o que nós temos aqui é de fato uma oração, tem verbo, né? Então o nome é oração coordenada o quê? Sindética, o quê? Conclusiva, muito bem. Oração coordenada sindética conclusiva. Fechou? Oração coordenada sindética conclusiva. Pergunta sobre isso. Professor, se eu substituir a palavra portanto pela palavra pois, ela vai continuar uma oração conclusiva? O que você acha? Se você tirar o portanto daqui e puser a palavra pois, você vai colocar uma conjunção antes do verbo. Antes do verbo, a tendência é de ela se transformar em uma explicativa. Então você vai mudar o sentido original. Se eu disser, ele já pegou as malas, podemos partir, pois, ou podemos, pois, partir. Aí não continuou conclusiva? Continuou, mas aí você lembra, deslocou, ó, tem que pôr vírgulas em volta. Ou um elemento de separação qualquer, tá? Beleza. Então, conclusiva foi fácil, né? Tranquilo. Próximo. Pelo menos essa matéria começa com as orações coordenadas, né? Não dá tanto trauma. Essa primeira parte, o cara, ele até acha assim, mó fácil, né? Olha aqui, conjunção, pá, tal, conclusivo. Né? Mas é essa ilusão. Hoje de manhã eu dei uma aula aqui, não sei se vocês acompanharam, se vocês viram. Uma aula, eu gravei uma dica sobre o uso dos porquês. Então, não existe conteúdo em que a galera mais se iluda do que o uso dos porquês. Tá? Por quê? Porque o cara vê aquela dica compartilhada no Facebook, no Instagram da vida, tá lá rolando, daí ele vê uma parada cheia de rendinha em volta, escrito uso dos porquês. Aí tá lá, por quê? Porquê da pergunta, porquê da resposta, porquê do meio da frase, porquê do fim da frase. Fala, nossa, que bonito, eu adoro português, é muito fácil. Primeira questão que tem, ele erra. Por quê? Porque não estudou da maneira correta. É a mesma coisa isso aqui, ó. É legal, é fácil, é bem tranquilo, só que a banca pode fazer pegadinha. Por exemplo, se a banca examinadora disser assim, a palavra portanto é uma conjunção que liga duas sentenças, estabelecendo uma relação de conclusão entre elas em um período em que há dependência sintática. Você viu? Quem já está conhecendo a matéria matou pela última frase. Eu falei, um período em que há dependência sintática. Essa palavra, portanto, é uma conjunção que? Coordenativa. E de acordo com o que você já estudou em morfologia, ela introduz elementos que não possuem dependência sintática. Louco isso, né, cara? Muito bem, vamos adiante. Próxima, coloque lá, explicativas. Explicativas. A explicativa, evidentemente, vai dar uma ideia de quê? De explicação, tá? E aí você também tem aquelas conjunções que você já conhece. Que, porquê, por quanto, tá? A palavra pois, quando estiver antes do verbo, tá? Vamos pegar aqui um exemplo
com a palavra porque, tá? Esse exemplo aqui é interessante. Olha só. Fale o resultado agora, porque o tempo acabou. Fale o resultado agora, porque o tempo acabou. Nessa sentença aqui, você tem duas orações. Uma delas, fale o resultado agora. Coloca uma barra, tá? Tem conjunção aqui? Não, tá? Esse fale o resultado agora, essa primeira oração, está dando uma ideia de quê, gente? Não tá isso, o verbo não está no imperativo? Está mandando você fazer alguma coisa? Ou pedindo? Pois é, isso aqui é só uma oração coordenada assindética. Ela não tem uma conjunção. Tem aqui um advérbio, tem um substantivo, tem um verbo, mas não tem conjunção. A conjunção está nessa aqui. Porque o tempo acabou. Esse porque o tempo acabou não está explicando para você o porquê de falar o resultado agora? Está. Então, ainda você tem que manter essa clareza de saber quando a oração é explicativa. Se o primeiro verbo estiver no imperativo, ou se for uma constatação, o que vier depois vai ser uma explicação. Então, o nome dessa oração, porque o tempo acabou, é oração coordenada sindética, o quê? Explicativa. Tá? Oração coordenada sindética explicativa. Até aqui, todo mundo vivo e bem? Então tá, as orações coordenadas acabaram. É só isso. O que você faz agora? Você vai precisar analisar isso em diversos textos. Uma coisa que eu estava pensando, não sei se vocês acham que isso é interessante. Esse tempo eu estava pensando em o que seria legal para mudar um pouco, não a aula de português, mas para fazer uma coisa diferente. Eu pensei em montar um curso específico de análise sintática. Mas não só com resolução de exercícios, tipo de pegar exercícios de diversas bancas e sair resolvendo. A minha ideia foi pegar assim, montar um curso de análise sintática em que a gente vá da análise mais fácil até a mais difícil possível, analisando os textos. Então você pegando as frases que estão no texto, retirando e fazendo lá, sujeito, verbo, objeto, para fazer uma coisa dessa natureza. Para que seja possível a pessoa ver a análise sintática acontecendo num texto. Eu acho que isso ia ser uma coisa muito louca. Que é a dificuldade, na verdade, né, professor? Uhum. A gente não consegue analisar porque ela está dentro do texto. Exatamente. Porque na realidade, assim, é a mesma coisa que eu falo pro cara, que resolve exercício por tópico. Ele já sabe o que ele está resolvendo. Agora, por exemplo, você não sabe o que você está estudando? Você está estudando sintaxe. Então eu estou aqui e falo, oração coordenada, bababá, não sei o que, conclusiva. Aí você lê a frase e eu te pergunto, qual o sentido que essa palavra dá a você? Conclusão. Você pensa, pá, que ó, tô moendo, né? Mas é que você já está no mesmo exemplo. O bom disso que eu mencionei é você pegar o texto e começar a extrair de dentro do texto essas coisas. Tá? Eu acho que seria uma coisa muito prolífica. Vou sugerir para a galera aqui, ver se o pessoal tem interesse. Se tiver interesse, dá para colocar a galera fazendo análise sintática. Isso ia ser muito legal. Beleza. Tá? Acabamos as orações coordenadas. Hã? Acabamos as coordenadas. Vamos montar as subordinadas agora, tá? Então, período composto por subordinação, no seu material você vai escrever assim, ó. Orações subordinadas. Eu vou tentar passar essa parte, gente, com a maior quantidade de detalhes, a maior quantidade possível de detalhes, mas detalhes precisos, tá? Então, para você chegar e falar assim, então tá, se a oração funciona como isso aqui, ela vai ser tal coisa, tá? Então, vamos partir do básico. Oração, frase que tem verbo. Subordinada, que depende de outra.
Isso quer dizer que se dentro desse período existe dependência, quer dizer que vai existir uma oração da qual as outras dependam, que é chamada de oração principal. Então, para você descobrir qualquer coisa dentro da análise das orações subordinadas, você precisa analisar a oração principal. Então, vamos clarear alguns nomes aqui, tá? Coloque no seu material assim, ó. Oração principal. Vamos definir o que é oração principal. Escreva lá. É a oração da qual depende a subordinada. Essa é a primeira coisa que eu vou dizer para vocês. É a oração da qual depende a subordinada. Outra explicação que você tem que saber. A subordinada desempenha uma função em relação à principal. Primeira coisa que você tinha que saber. Segunda coisa. Oração subordinada. A definição é: funciona como um termo da principal. É como se fosse ou o sujeito da principal, ou o objeto direto da principal. É um termo da principal, tá? Funciona como um termo da principal. Podem ser desenvolvidas ou reduzidas. Podem ser desenvolvidas ou reduzidas. Aí agora, claro, você vai fazer uma subdivisão aqui para eu poder explicar. Coloca assim: desenvolvidas. Desenvolvidas. Coloca assim, ó. Introduzidas por conjunção ou pronome relativo. Introduzidas por conjunção ou pronome relativo, quando a oração estiver desenvolvida. Reduzida, agora. Reduzidas. Não possuem conjunção, vírgula, e o verbo fica em uma forma nominal. Forma nominal, lembra o que é? Infinitivo, gerúndio ou particípio. É por isso que você pode ter uma oração reduzida de infinitivo, uma reduzida de gerúndio, uma reduzida de particípio.
Muito bem, essa primeira parte, tá? É só uma explicação, é só uma parte de teoria que eu queria que vocês tivessem no material para quando forem estudar sozinhos vocês possam observar. Vamos começar agora a trabalhar com cada uma das orações subordinadas. Inicialmente, eu vou falar das, coloque lá, orações subordinadas, substantivas. Orações subordinadas substantivas. Bem, o que significa esse nome? Oração, frase que tem verbo, subordinada, que depende de outra, substantiva, que vai desempenhar a função que seria de um substantivo, tá? Vai desempenhar a função que seria de um substantivo. Isso é o que eu vou escrever agora. Coloca assim, ó. Desempenham funções de um substantivo. E aí você pode falar, professor, quais seriam essas funções? Então veja, oração subordinada substantiva pode ter função de sujeito, pode ter função de objeto direto, pode ter função de objeto indireto, pode ter função de complemento nominal, pode ter função de aposto, pode ter função de predicativo e a última função de agente da passiva. Apesar de esse último nome aqui, né, ter sido meio que desconsiderado da análise sintática do período composto, eu ainda mantenho. Então são quantas funções na realidade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 nomes de oração que você vai poder montar. Só que agora você vai chamar assim, presta atenção. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá? É esse o nome. E daí a gente vai observar como montar cada oração dessas aqui. Tá? Não é uma coisa difícil. Aliás, para facilitar o trabalho de vocês, eu vou sugerir uma maneira de explicar aqui e você vai falar, prefiro assim, tipo, achei assim mais legal. Se funcionar desse jeito, eu sigo, tá, das outras maneiras. Então, o que eu vou fazer? Para te explicar como é que essas orações funcionam, eu vou pegar primeiro uma frase do período simples e comparar com o período composto. Tá? Vamos começar com a primeira oração, que é a oração função de sujeito. Número 1, tá? Você chama de oração subordinada substantiva. Esse OSS eu vou deixar para todas, tá? Oração subordinada substantiva, aí vem o nome, aqui ó. Subjetiva. Oração subordinada substantiva subjetiva. A função dela é uma função de sujeito. E para comparar as duas formas, no seu material você vai colocar assim. Período simples e vamos colocar uma frase aqui para você analisar junto comigo. Olha só. É fundamental a sua participação. Nessa frase, é fundamental a sua participação. Onde está o verbo? O verbo ser. Você lembra a classificação dele? Verbo de ligação. Se você lembra a análise sintática, mais ou menos, qual é a função sintática da palavra fundamental?
Veja, é um adjetivo que está vindo depois de um verbo de ligação. Qual é a função dele? Predicativo do sujeito, tá? Então, a função da palavra fundamental é a função de predicativo do sujeito. Daí, você tem que descobrir agora a função desse elemento aqui. A sua participação. Eu te pergunto, o que é fundamental? Não daria para eu tirar esse cara daqui e colocar aqui no começo? Escrever, a sua participação é fundamental? Daria. E na hora você ia perceber que esse termo, a sua participação, funciona como um sujeito. Tá? É o sujeito do verbo ser. Isso, período simples, um verbo só. Agora eu vou aumentar a quantidade de verbos. Você vai colocar no seu material período o quê? Composto. Beleza. Período composto. Nesse esquema aqui do período composto, nós vamos inserir o seguinte. Essa sentença é fundamental que você participe. É fundamental que você participe. Quantos verbos há agora? Você tem o verbo ser aqui e tem o verbo participar. Beleza. Então, ó, marca lá, verbo, já escreva, verbo de ligação. E aqui você tem o verbo participar. Além de você ter achado o verbo, outra coisa que eu quero que você ache é conjunção. Temos uma conjunção aqui? Sim. Qual é a conjunção? A palavra que, essa palavra é uma conjunção. Então, coloque uma barra para poder analisar a frase. Por quê? Porque assim que você achar uma conjunção, você tem que conseguir analisar o que está atrás dela e o que vem com ela. Essa oração é fundamental. Note, não tem conjunção aqui, né? Não tem. Se eu te perguntar o nome dela, da oração sem conjunção, você vai falar, é uma assindética. Claro que não, porque a assindética é lá nas coordenadas. Agora nós estamos na oração subordinada. Então aqui, ó, como é que é o nome daquela que não tem conjunção? Principal. Esta oração é fundamental, é chamada de oração principal. Quer dizer que a oração que está aqui, ó, que você participe, também tem um nome, tá? Também tem um nome. Olha aqui. Você está vendo a palavra que? A palavra que, nós já aprendemos a classificação. Nós chamamos a palavra que de conjunção subordinativa integrante. E você que estudou, viu que na aula de conjunção integrante eu falava para você assim, a conjunção integrante introduz uma oração subordinada substantiva. Falei que isso é regra. Então, como é que eu vou chamar a oração que começa na palavra que aqui? Oração subordinada substantiva, certo? Se ela introduz uma oração substantiva, eu vou colocar o nome aqui em cima. Oração subordinada substantiva. Professor, eu ainda não entendi esse nome, então veja só. Olha para cá, para a sua participação, e olha para o que você participe. Os dois não estão no mesmo lugar? Sim. O termo que estava nesse lugar aqui não era o sujeito? Era o sujeito desse verbo. Ou seja, ele desempenha uma função em relação a esse verbo. Se ele fez isso, por que essa aqui não pode? Pode também. Então, a oração que você participe desempenha uma função em relação ao verbo ser. Que função é essa? É a mesma função que está aqui em cima. Aqui não era a função do sujeito? Aqui embaixo também vai ser a função de sujeito. Você vai chamar essa oração de oração subordinada substantiva, olha o nome.
subjetiva. Você também pode chamar isso aí de sujeito oracional. Nossa, professor, que difícil. Não me venha com essa, porque é a terceira vez só nesse curso que você está vendo essa mesma frase. A primeira vez foi quando eu falei sobre conjunções, que eu coloquei a palavra que e expliquei. A segunda vez foi quando você viu dentro do período composto, do período simples, o sujeito oracional. E a terceira vez agora, tá? Se na terceira vez você não conseguiu sacar o que é um sujeito oracional, quer dizer que muito provavelmente na hora de você rever o conteúdo, você não conseguiu entender lá atrás o que era uma oração com função de sujeito. Então aqui eu dei esse exemplo. Algumas pessoas adotam a seguinte estratégia. Elas identificam a conjunção que aqui. O que elas fazem? Elas pegam toda a oração introduzida pela palavra que e trocam pela palavra isto. Por que elas fazem isso? Porque fica mais fácil analisar. Porque daí você vai falar assim, ó, é fundamental isto. E daí vai inverter. Isto é fundamental. Para descobrir a função. É só para descobrir a função. Professor, como é que isso cai na prova? É isso que eu quero saber. Então vamos lá, depende da sua banca examinadora. Se sua banca examinadora for o CESP, cai da pior maneira possível. Tá? Qual é a pior maneira possível? O cara fala assim, a palavra que empregada no período é fundamental que você participe, introduz uma sentença que completa o sentido do adjetivo fundamental. Todo mundo erra a questão porque fala que está certo. Tá? Não tá completando nada. Por quê? Porque a função dela é de sujeito. Ó, função de sujeito. Sujeito deste verbo. Agora, se você estiver assistindo e falar assim, professor, eu estava achando que o sujeito era a palavra você. Você está bem perdido, então. Porque a palavra você é sujeito, mas é sujeito do participar. Nós estamos falando do sujeito do verbo ser. Ah, numa frase pode ter dois sujeitos. Meu Deus, para cada verbo você procura um sujeito diferente, tá? Também não é a primeira vez que eu falo isso. Então aqui não é uma coisa nova, mas isso é a primeira maneira que a banca pode cobrar. Segunda maneira, seria possível para conferir maior clareza ao período colocar uma vírgula após a palavra fundamental? Errado. Por quê? Se essa oração funciona como sujeito desse verbo e eu coloco uma vírgula aqui, eu estou colocando uma vírgula entre o sujeito e o verbo, que é errado. Tá? Outra razão para você ter que saber, outra maneira de cair. O verbo ser está no singular para concordar com a palavra fundamental. Certo ou errado? Errado. Por que isso está errado? Porque você acabou de concluir comigo que a oração que você participe funciona como sujeito do verbo ser. Ora, se funciona como sujeito desse verbo aqui, quer dizer que o sujeito dele é um sujeito oracional, uma oração subjetiva. É regra de concordância. Toda vez que um verbo possuir um sujeito oracional, deverá ficar no singular. A banca vai dizer que isso aqui é sujeito inexistente, que é sujeito oculto, que é sujeito indeterminado. Na realidade, é um sujeito oracional. E por isso, você tem esse verbo no singular. Tá? Para manter a correção gramatical assim. Entenderam? Pergunta. Fica melhor se eu fizer assim, período simples e período composto? Tá. Então vou fazer assim em todas as orações que a gente tiver que analisar dentro das substantivas. Porque das três que nós vamos estudar, substantivos, adjetivos e adverbiais, as que dão mais trabalho são as substantivas. Por quê? Porque cada função é uma função diferente. Então daí você tem que analisar tudo. Nas adjetivas é só mudança de sentido. Nas adverbiais também, é só mudança de sentido. A função é a mesma. Aqui é que a função muda e você tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Pergunta sobre isso? Sobre a subjetiva? Não? Tá, então tá na hora do nosso intervalo, não parece, mas já deu, tá? Na hora do nosso intervalo, a gente vai para o intervalo, já volta para continuar aqui.